Colorismo. Colorismo basicamente é o conceito de quem tem um tom de pele mais escuro e sofre mais racismo, ok? Na sociedade. E quem tem um tom de pele mais claro normalmente tem mais privilégios. Não estamos a querer dizer que não sofre racismo, mas tem mais privilégios por ter apenas um tom de pele mais claro, feições mais coincidentes com os caucasianos ou os europeus, como queiram chamar, tá certo? Então nós vamos falar sobre isso. Nós, na nossa gíria, podemos dizer, ou o que nós chamamos, ou que os brancos começaram a chamar, as pessoas de tom de pele mais clara, que nós chamamos hoje em dia são os mulatos, ok? Mas normalmente os outros povos africanos não chamam mulatos, porque normalmente mulato não é uma boa palavra, ok? Mulato deriva da palavra mula, para quem quer saber, é a junção do cavalo e do burro. Neste caso, os brancos são os cavalos e nós negros somos os burros, ok? Por essa razão é que não deveríamos usar esta palavra, muito menos com orgulho, como muitos usam, ok? Então, este vai ser um dos assuntos que vamos falar nesta primeira hora. Temos aqui o Felipe, como já disse, que é de Santo Tomé e que tem um tom de pele mais escura, como podem ver. Temos aqui a Marlene, que é guineense e tem um tom de pele mais clara, ok? Então, temos aqui as duas partes, dois países diferentes, com experiências diferentes, e é isso que nós vamos ver hoje aqui neste programa. Não sei se o Felipe gostaria de mostrar já a sua opinião relativamente a este assunto. Como é que as tuas experiências sociais, familiares, nos últimos 25 anos na tua vida, como é que tem sido? Com uma pessoa de um tom de pele mais escura, se sentiste diferença relativamente aos mulatos, não sentiste? Gostaria de saber se querias te pronunciar sobre isso. Sim. Já agora dizer boa tarde ou bom dia, dependendo de onde estiverem. E pronto, a minha experiência neste tema aqui, o colorismo, relativamente aos considerados mulatos, tem sido, como é que eu posso explicar? Eu na realidade nunca dei valor a certos aspectos que eu via que eram benefícios para outras pessoas, ok? Nomeadamente as pessoas que têm a mistura, vamos dizer, não é? Mas pronto, normalmente eu não prestava muita atenção ou não me focava nesses aspectos porque eram pontos negativos. Eram pontos negativos e claro, tentava não me focar aí. Agora, sendo sincero, vi muitas situações onde o favoritismo era... Muda o mic, acho que não está a funcionar. Oh. Está a funcionar agora? Yeah. Ok, não sei se me ouviram ou não, mas... Podes repetir, se calhar o pessoal lá em casa não ouviu bem, se calhar podes repetir mais ou menos um pouco da tua experiência. Então, como eu estava a especificar agora, na minha experiência, eu nunca dei muito valor ao facto de haver certos... não quer dizer benefícios, mas as pessoas viam, ou seja, se vamos comparar, se está um jovem mulato, por exemplo, eu fiz moda, comecei à volta dos meus 19 anos e, como é óbvio, depende do ou seja, qual é o trabalho ou o que é que estão à procura realmente, mas havia sempre aquela situação de talvez um mulato, devido às feições e tudo mais, tudo o que era, por exemplo, pessoal de tom de pele mais escura, por exemplo, como o meu, ou mais escuro que o meu, era sempre, precisavam de pelo menos nas agências precisavam de pelo menos para poder representar. Mas agora, se calhar mulatos, se calhar havia uns 3 mulatos, talvez 4 mulatos. Ok? Então houve sempre algum desfavoritismo para mim e para pessoas com tom de pele mais escuro que o meu, mas eu pessoalmente tento deixar isso de lado do ponto de aquilo que eu tenho que fazer, faço, sei que isso é algo que existe, tento sempre educar as pessoas que cada pessoa é única, ok? Exclusiva, não há outro Filipe, não há outra Naí, por exemplo, ok? E acho que não é algo que devêssemos dar valor ou que víssemos como, eu tenho um tom de pele mais claro, tenho feições diferentes, ok? Sou melhor que tu ou tenho mais, pronto, acho que é um pouco por aí. Basicamente achas que notaste uma diferença, mas não foi uma diferença enorme, que realmente tivesse um caso bastante específico que passaste na tua vida e que realmente te fez diferença, neste caso, correto?
Sim, por assim dizer. Eu, comigo não, mas Sim. eu vi situações onde certas pessoas, por serem tom de pele escuro, Sim, foram desrespeitadas e mesmo mais que como mero desrespeito. exatamente. Exato. Marlene, gostaria também de saber da tua experiência, porque neste momento tu, neste caso, entre nós, és a pessoa com um tom de pele mais clara, o que geralmente nos palopes nós chamamos uma mulata. E qual foi a tua experiência? Se sentiste realmente que há não um privilégio, mas que as pessoas preferem o teu tom de pele no teu dia-a-dia ou na sociedade, nível de trabalho, etc. Boa tarde, eu sou a Marlene, como acabou de ser dito. Eu, sinceramente, de onde eu vim, Sim. eu cresci praticamente rodeada de brancos. Sim, Não sofri nenhum tipo de discriminação, sim, porque era óbvio, eles eram brancos, eu era preta. Então, só quando eu vim para Londres, com os meus 17 anos, é que tentaram mudar o meu tom de pele, tipo a minha... É que me foi introduzido que eu não era africana, mas sim mulata. sim, E eu sempre achei estranho, porque foi algo novo para mim, não Sim. foi algo que desde criança, pouco a pouco, me foi introduzido. sim, Praticamente o meu tom de pele, eu não sofri misturas. sim. Porquê? Porque os meus pais é que sofreram. Exato. Então ambos têm a mesma cor que eu, praticamente. Basicamente tu recebeste a herança, podemos dizer, né? Sim, Yeah. eu não cheguei de sofrer nenhuma mistura. Quero dizer, não foi. Sim. Os teus antepassados E- sofreram. Hoje, tu, neste momento, ambos os teus pais já são mulatos, nesse Sim. caso, e claro que tu, o tom de pele também já vai ser Sim, mais claro. E mesmo em casa também, Sim. nunca ouvi os meus pais a falarem, a tentarem mencionar, tipo, eu ser uma pessoa que devo de ser por causa do meu tom de pele. Não lembro-me nada disso, simplesmente foi só focados na educação, Exatamente. no respeito. Eu digo mesmo que o meu tom de pele não me descreve, Sim, por isso que quando alguém se aproxima de mim, se calhar para me beneficiar pela cor de pele que eu tenho, é isso, é nesse ponto que eu queria chegar. para mim, praticamente a conversa é nula, porque não é algo que eu estou habituada, não é algo que eu gosto de falar. Exatamente. Ficava um bocado triste, né? Tipo, triste não é a palavra certa, mas ficava tipo um pouco mais... Receosa. Oh, Sentia-me estranha, Sim. não conseguia continuar uma conversa a partir do momento que se começasse assim, tu és de onde? Praticamente ninguém tem tipo a paciência de esperar para eu responder. Adivinham logo. começam. És Exatamente. angolana, só podes. Não. Então és cabo-verdiana de certeza. Exato. Não. Então és o quê? Sou guineense. Mentira. E ficam lá à espera, com esperança que eu venha a dizer no final da conversa que não, estava a brincar. Exatamente. E como é que eu vou brincar com a minha nacionalidade? Pois, porque normalmente, né, acho que todos os palopes sabem, somos todos desse conhecimento, que os mulatos, normalmente, se forem palopes, são cabo-verdianos ou moçambicanos. E normalmente os que têm mais pele escura têm que ser ou da Guiné, ou angolanos, ou santomenses. Então, isso mais ou menos descreve o tipo de discriminação, vou dizer aqui entre aspas, estou a fazer aqui estes gestos que nós fazemos na nossa própria comunidade. O facto de eu estar a trazer este assunto é apenas para as pessoas estarem conscientes que nós somos uma comunidade e não deveríamos de modo algum sermos classificados por tons de pele, ok? Muito menos mulatos, negros e etc. Se nós somos uma comunidade, deveríamos ser tratados de igual para igual. E é por isso que eu trouxe este assunto ao painel da Rádio Comunidade UK. Espero realmente que muita gente já esteja a assistir e a ouvir. Se quiserem ligar para a Rádio Comunidade UK, também podem ligar. O número é 074 055 42 498, ok? Cada pessoa pode ligar também, pode dar a sua opinião, pode participar. Dizer qual é o seu tipo de experiência, se já sofreu algum tipo de discriminação. Eu acredito que toda a gente, de certa forma, já sofreu algum tipo de discriminação,
ok? Eu, como sabem, eu tenho, não sou, eu costumo dizer, as pessoas dizem que eu não sou muito escura, mas também não sou muito clara. Então não sou preta, mas Sim. também não sou mulata. Sou morena, castanha. Bom, para mim, eu sou preta, negra, para mim, e Sempre. acabou, ok? Independentemente do meu tom de pele. Na minha família temos todas as tonalidades, ok? E sempre nos tratamos de igual para igual, nunca houve esse tipo de diferença. O que eu ouvia antigamente, principalmente quando eu era mais nova, e principalmente dos nossos avós, acho que certas expressões, não sei se o Felipe e a Marlene vão ser familiarizados com este tipo de expressão que eu ouvia por vezes das nossas bis ou das nossas avós, algumas que realmente tinham sido mais influenciadas pela mentalidade do colono, que, filha, não casa com preto, casa com branco, adianta a raça, não pode mais casar com preto. E eu ficava completamente confusa. Como é que a minha avó, ou bisa, negra, está-me a dizer que eu não posso casar com negro, tenho que casar ou mulato ou com branco para adiantar a raça? Mas o que é que realmente significa adiantar a raça? Ter um tom de pele mais claro? Epá, realmente essas coisas não me entravam na mente e não me entram até hoje e nunca vão entrar, porque para mim somos todos iguais. E é exatamente isso. E o que eu acho também nos nossos próprios países, não até a nível, talvez a nível dos outros países onde nós vivemos, já que somos imigrantes. Ok, acho que temos aqui uma pessoa que quer fazer parte do nosso painel. Vamos lá ver. Alô? Alô? Braulio Lopes. Braulio Lopes, muito boa tarde. Está a falar com a Thelma Lima. Ok, Oneir Lima, como muitos me conhecem. Então gostaria de dar o seu parecer relativamente a este assunto, ao colorismo. Falar das suas Sim, experiências. desejo sim dar o meu parecer concernente ao colorismo, porque parece mentira, mas é uma autêntica verdade. É um tema que ainda acaba sendo um tabu no seio da comunidade, da comunidade angolana, quer local e quer pela diáspora afora, Sim, porque muitos de nós temos esse complexo, infelizmente. Eu também resido na diáspora, né, sim. propriamente cá na Rússia. Pode-nos dizer, Braulio, E- pode-nos dizer qual é o seu tom de pele, se tem, já que talvez faça alguma Eu diferença. eu sou angolano negro mesmo, Sim, negro. sim, sim. Talvez faça diferença para alguns ouvintes, Ok, sobre a sua ok. opinião. Talvez faça. Aham. E, nos primeiros 5 anos cá de formação havia até no internato, no seio de angolanos, Exato. colegas que acabavam escolhendo a associação entre angolanos por causa do tom da pele. Exato. Era algo que eu achava muito absurdo. Sim, Quer dizer, é verdade, pode parecer um exagero. sim, sim. Há um colega até que era do quarto, havíamos feito a formação no ensino médio em Angola, tínhamos a felicidade de ambos virmos para cá, para a Rússia, e vivíamos no mesmo quarto. Sim, E era alguém que até, se olhasse para mim, acho que um pouquinho mais clarinho, um Sim, pouquinho. Mas ele sentia-se, até nos discursos dizia, nós os mulatos. Eu dizia, fulano, não é necessário você Exato. Por que você se rebaixa de tal modo? Eu não tenho nada Exatamente, contra as pessoas de exatamente. tom de pele mais claro, mas você a querer incluir-se no grupo de pessoa que poderia ser classificada como mulata, isso é um disparate. Exatamente, exatamente. Isso é um disparate, porque via-se pelas conversas, o modo como muitos davam ênfase a esse aspecto. Eu, infelizmente, sinto pena desse tipo de irmãos nossos. Sim, sim. Sinto pena. Eu trabalho com... 15 segundos. Então, 15 segundos. Então, tudo isso também vem por causa dessa herança histórica, o passado que nós conhecemos, do período opressivo do colonialismo. Obviamente. E Nós também com a falaremos disso, ida, sim.
e com a ida dos colonizadores, aqueles resultados de relações de estrupos, porque não eram filhos nascidos em casamentos, Exatamente. ficaram as pessoas de pele mais clara e começaram a sentir-se como os verdadeiros donos legítimos da terra. Isso não falamos para querer baixar A, B ou C, não. Com É apenas certeza não. um mal que existe entre nós, entre todas as ex-colônias e não só. Exato. Devemos abordá-lo de forma aberta e clara e sem tabus. Muito obrigado pelo tempo de antena. E bom Muito programa. obrigada, Braulio. Obrigada. Continuação de uma boa tarde. Obrigado igualmente. Então tivemos aqui o senhor Braulio Lopes, deu o seu contributo, e uma das coisas, obviamente, que eu queria salientar e que ele estava a tentar explicar, e já não tivemos muito tempo a continuar realmente com o Braulio, é que muita desta mentalidade que nós temos hoje em dia relativamente à nossa cor da pele, obviamente veio do tempo do colonialismo, em que fomos colonizados pelos portugueses, como toda a gente sabe, e fizeram-nos crer que ter um tom de pele mais clara ou ser branco realmente era algo superior, o que não é verdade, é uma completa mentira. E o que eu viso hoje em dia, espero hoje em dia que toda a gente esteja, toda a comunidade realmente esteja, porque nós estamos a criar e educar crianças, e espero que nós não estejamos a transferir mais uma vez a mentalidade do colono às nossas crianças. Ok? Porque elas são o nosso futuro. O que nós queremos neste momento é que ter uma comunidade mais unida, coisa que nós não temos também, ok? É uma conversa que vamos ter mais lá para a frente, mas uma união a nível de igualdade entre todos, ok? Somos todos iguais, então temos que nos realmente tratar de uma maneira igual. Às vezes as pessoas perguntam a algumas pessoas mulatas, mas pensam que isto é uma maneira de opressão, mas isto não tem nada a ver com opressão, mas perguntam-me, mas nós temos culpa de sermos mulatos. Ninguém tem culpa de ser mulato, ninguém tem culpa de ser negro. Às vezes as pessoas, quando eu faço alguns debates com os meus amigos e etc, as pessoas, mas eu tenho culpa. Não tens culpa de ser mulato, mas é uma herança, né, que nós carregamos, então nós temos que lidar com essa herança e temos que lidar com essa herança. Falar abertamente sobre essa herança e ver quais são os frutos que hoje em dia nós podemos plantar, ou as sementes que nós podemos plantar para termos frutos mais lá à frente com as nossas crianças. Porque eu costumo dizer, eu estou a fazer este programa não apenas para nós, adultos, jovens, mas principalmente para nós vermos e transferirmos este tipo de conhecimento às nossas crianças, que é bastante importante, e que as pessoas hoje em dia não veem o quão é importante é educar os nossos filhos a serem iguais, a terem oportunidades iguais, e terem realmente a consciência que eles podem e devem ser aquilo que eles quiserem, ok? Que temos a oportunidade para tudo. Filipe, não sei se gostarias de comentar mais sobre este assunto relativamente ao colonialismo, porque é um assunto que o Braulio puxou e realmente que também estava na nossa agenda. Achas que a nossa mentalidade hoje em dia foi influenciada pelo aquilo que os colonos nos incutiram há muitos anos atrás? Então, antes de tocar nesse ponto aqui, só voltar ao que tu estavas a mencionar. Sim. Do que a tua avó te dizia, tenta arranjar um moço mulato, um moço branco. Como é que era? Para elevar a raça, era isso? Para adiantar a raça. Acho que muita gente deve ser familiarizada com essa expressão. Para adiantar a raça. Eu vou ser sincero, já ouvi bastante isso. No meu caso, nunca tivemos essa situação, ou seja, nem de um lado nem do outro, nem de parte da família do meu pai ou família da minha mãe. Nunca ouvi isso. Muito pelo contrário, sempre houve tentar enaltecer o que é aquilo que nós somos, ok? Desde pequeno, desde como me lembro, o meu pai dizer, então o que é que achas, filho? O que é que achas daquela menina ali? É bonita, não é? O meu pai é sempre às meninas negras, não é? Exato. Nem sempre, mas muitas das vezes, e a parte boa foi que eu nunca senti o meu pai a denegrir o que não era negro, ok? Ele especificava, e o meu pai é o tipo de pessoa que sempre gostou de falar e de educar e de contar como é que as coisas, ou seja, as suas vivências, que é para eu poder aprender e depois passar às próximas gerações. Exatamente. Então, pronto, queria só mencionar que na cultura santomense
ambos os meus pais, a minha mãe e o meu pai são ambos santomenses e eu nunca vi esse tipo de situação, ok? E são ambos negros já agora? São ambos negros? Sim, a minha mãe é mulata, Ok. ok? Utilizando o termo, né? Exatamente, utilizando o termo. Utilizando o termo. O meu pai não, o meu pai já é um pouco mais escuro que eu, talvez, no tom de Exatamente. pele. Mas pronto, nunca houve esse tipo de situações, ok? O que é bastante boa, foi sempre tudo muito natural, mas sempre houve aquela explicação, o meu pai sempre explicava e a minha mãe também, para darmos valor àquilo que nós somos Sim. e tentava sempre enaltecer a união Uhum. que havia entre e que havia e que deve haver entre nós africanos, antes Exato. de mais, ok? Porque somos todos iguais. Não interessa se és angolano, se és santomense, se és cabo-verdiano, guinense, não interessa moçambicano, ok? O Exatamente. ponto aqui é que todos nós, ou seja, todos esses países anos atrás foram colónias, ok? Hoje todos estamos numa situação de tentar passar essa fase de transição, ou seja, já não são colónias como é óbvio, mas há muita coisa que ficou para trás, houve muita destruição, o ponto de início de onde estes países saíram é um nível baixo, ou seja, para se poder integrar no mercado internacional, em mercados internacionais e tudo mais, e mesmo nível de vida para as populações de cada um dos países. Pronto, estava um nível mais abaixo, então Exato. temos de focar em mantermos unidos. E outro ponto, falando um pouco do que o Braulio estava a mencionar, a situação das crianças, Exato. eu cresci, pronto, à volta de 9, 10 anos, eu cresci em Espanha, fui para a Espanha viver com volta de 6, 7 anos, Sim. tal como a Marlene. Os meus colegas eram todos brancos, na minha escola as únicas pessoas de cor era eu e o meu irmão Osvaldo, é 10 anos mais velho que eu. Éramos nós os dois e mais um ou outro rapaz também que eram já a mistura entre branco e negro. E pronto, e era esta a situação. E houve tais situações em que, quando havia desavenças ou quando havia problemas, começava a haver um certo separatismo, um pouco o que é natural. Esse separatismo tem a ver com o quê? Do meu ponto de vista, tem a ver com duas situações. Uma que é aquilo que a pessoa vê, a educação em casa, não é que os pais dissessem, olha, se vis uma pessoa negra, é para seres mau, é para seres isto, é para desrespeitares. Não é isso, mas as pessoas sempre viam e as pessoas acabam por fugir para aquilo onde elas se sentem mais em casa, Exato. não é? Então acabava por acontecer e, como é óbvio, tem repercussões. Hoje eu poderia ser uma pessoa totalmente diferente, felizmente não sou, Sim. e acredito que cada um tem o seu espaço, é questão de trabalharmos e reconhecermos aquilo que é nosso Exatamente. e avançarmos a partir daí. Ok. Outra coisa que eu gostaria de saber, Marlene, o que é que tu achas sobre este assunto relativamente ao colonialismo? Depois eu vou comentar relativamente a alguns comentários na nossa página também, algumas mensagens que estão a enviar, também vou comentar relativamente a algumas, mas... Eu gostaria de dar o meu ponto de vista em relação à união, porque para mim faz-me um pouco de confusão o facto de diferença de cor, uma vez que somos todos africanos. Exatamente. Uns sofreram misturas, outros não. Exato. Uns ficam no meio praticamente entre africanos e europeus. Sim. Acaba por ser chato, porque uma pessoa que sofre mistura nem sempre fica 100% de um lado ou do outro. Exatamente. Fica sempre no meio. Sim. Falo para mim, a minha cor é um pouco mais clara, sim senhora. Eu se eu for para o meio dos europeus, não vou ser aceito nem brincar. Se eu for para o meio Sim. dos africanos, também já não me estão a aceitar. É verdade. Sim. Não é mentira nenhuma. E eu fico aonde? Praticamente, e vendo o ponto de vista de muita gente hoje, o modo de pensar em que cada um agora hoje em dia dá muito valor a marcas, Sim. ninguém quer nada de feira, Pois. ninguém quer nada de cópias, nem nada disso, então porquê que dão valor a uma cópia? Exato. Ou uma mistura? Exato. Exato. A uma coisa que não é original? Eu não sou Exato. original. Eu não sou original, então praticamente eu sou uma réplica. Se para objetos Sim. são coisas temporárias que acabas por deitar fora, Exato. dão valor que querem o original, porquê que num ser humano fazem tanta questão de reproduzir réplicas? Mesmo. Exatamente. Porque foi como tal a tua avó disse, praticamente, quanto mais claro, ok, se calhar futuramente, não sei se estão a tentar acabar com a raça africana, porquê? Porque se todos nós formos a misturar com brancos, um dia irá deixar de existir pretos. Esse era o plano. Eu não sei o que é que se está a passar. Eu adoro ser africana.
A música tudo mais africana eu adoro. Exatamente. Então, não sei, são assuntos que depende do ponto de vista da pessoa, depende de como é que foi introduzido ou como é que é tratado em casa. Sim, Porque se calhar, não sei, é o preconceito pessoal. sim, Se calhar porque também é uma coisa, nós vivemos também um bocado de comparações. sim, sim, sim. O facto de estar ao lado de uma pessoa que se calhar, eu não vou mentir, eu gostaria de ter a pele muito mais escura, não estou a dizer isso só para ficar bonito, porque é verdade. Sim. Porque eu odiava quando, cada vez que meu pai me repreendia, batia, eu saía na rua para esquecer e toda a gente vinha ter comigo. O que é que fizeste? Já te bateram? Ou seja, já não havia segredos, Já né? não havia segredos, exatamente. As marcas ficavam visíveis. Mas, o meu ponto, eu acabo por ficar assim um pouco perdida, mas é um assunto que é mesmo, depende da mentalidade da pessoa, como Sim. é que a pessoa foi criada, como é que a pessoa se realmente gosta de si, ou às vezes o que a pessoa quer mudar em si tenta pôr nos filhos que nem vão dar valor. Exatamente. Só uma questão, peço desculpa em interromper. Tu estavas a dizer que preferias, ou seja, que se fosse por ti gostavas de ter a tom de pele mais escuro. Sim, porque eu sou africana. Ok, então por seres africana gostavas de ter o tom de pele mais escuro? Sim. Única e exclusivamente? Sim, sou africana. Não tenho o porquê de ter uma pele clara. Eu não me considero europeia para ter uma pele clara. Porque Ok. quando eu estudei, na primária, quando eu estudei Uhum. o mundo, eu estudei 4 cores. Exatamente. Branco, europeus, negros, pretos, africanos, amarelos, os asiáticos e vermelhos, os índicos. Eu não estudei com pontinhos à volta, cabrito, mulato. Mestiço e Sim, etc. Ok, então, Tô- ok. Sim. Tudo bem que eu Compreendo. acredito que misturas, não digo que preto, não estou longe de dizer isso, que preto deve ficar com preto, africano deve ficar com africano, europeu com europeu, estou longe disso. Uhum. Uma vez que realmente aos nossos sentimentos e tudo mais, tipo, uma vez que vamos nos misturar, não deve ser vantagem ou desvantagem, mas sim Claro. fruto do nosso amor. Exatamente. Exatamente. Eu aí peço desculpa estar a te interromper, Marlene. Eu só tenho uma opinião que é. Acho que nós devemos dar valor àquilo que é nosso. Sim. Ok? No entanto, eu penso desta maneira, ok? Nós hoje em dia acontece muita situação em que nós, africanos e pronto, pessoal que tentam ter um pouco mais de consciencialização o que é a situação atual, Exatamente. ok? Tentamos e muitas das vezes vemos, ok, não, como estavas a dizer, eu sou preto, é o que é, e é de valor. Eu simplesmente acho que vamos pôr desta maneira. Hoje tu tomas uma decisão, ok? Sim. Daqui a 10 anos há uma consequência dessa tua decisão, Sim. ok? Essa consequência pode ser talvez um familiar, nasceu alguém ou etc. Estás a ser? Se tu tivesse alterado o que aconteceu lá atrás, talvez esta pessoa hoje não existiria. Ok? O que eu quero dizer aqui é isto: se não tivesse existido colonialismo, vamos supor, Sim. se Sim. tivéssemos, ou seja, nós tivéssemos africanos, tivéssemos crescido e desenvolvido no nosso continente, tudo normal, ok? Eventualmente, como tu acabaste de dizer, por situações seja ter a ver com amor ou sentimentos e tal, é bem possível que as pessoas depois acabassem por se misturar. Estás a ver? Eu entendo que a realidade agora é outra, Sim. Sim. é bom, e eu acho que devemos enfatizar essa situação também de ok, não vou estar com aquela pessoa só porque a minha intenção é ter filhos mulatos ou a minha intenção é ter filhos de tom de pele mais claro, porque eu não quero. Não, acho que isso é incorreto, mas pelo menos para mim o que vem primeiro é o princípio, ok? E ver, estás a fazer as coisas do ponto de vista no qual estás a respeitar-te a ti mesmo primeiro, ok? E estás a respeitar aquilo que tu representas. Sim, o facto de eu ter mencionado que, ok, eu até gostaria de ser mais escura, é só para deixar bem claro que a minha cor de pele Não te Define. representa, ok? não me ok. define, não interessa se eu fosse mais escura, mais clara, não interessa. Uma Ok, vez ok, que eu fui ok. educada como africana, com tudo que o africano faz, neste caso um ganiense faz, é assim como vejo. A minha cor de pele não me define. Ok, Não é? perfeito. Então, Ok. Eu gostaria de ler alguns comentários que recebemos. Bradley Lopes, já falamos com ele. Temos o Osvaldo, maravilha. Temos que começar por organizar por organização e debate de assuntos da comunidade, é o que estamos a fazer. Temos que parar de culpar essa época e meter mãos à obra. Os chineses não culpam ninguém, trabalhando é o progresso. Eu costumo dizer, ninguém está a culpar ou deixar de culpar. Primeira coisa, nós não podemos nos comparar com os chineses. Eu estou a dar aqui a minha própria opinião, ok? Eu não estou aqui a querer ofender ninguém, brancos, chineses, índios, ok? Mas eu estou apenas aqui a falar da minha história ou da nossa história e estou a partilhar a minha opinião.
Nós não podemos de forma alguma comparar a nossa história com a dos chineses, porque os chineses não tiveram mais de 500 anos de escravidão, ok? Nós tivemos basicamente um buraco na nossa história, ok? E é isso que eu gostaria que muitos africanos entendessem. Nós tivemos um buraco na nossa história. Nós não estamos a culpar ninguém. Nós estamos apenas a querer que as pessoas... Nós não vamos mudar o passado, não vamos mudar o que já passou, não vamos mudar o que passou com os nossos avós, com os bisavós, com os nossos antepassados, mas nós podemos mudar o futuro. Independentemente, eu não estou a culpar, mas obviamente o que aconteceu lá atrás aconteceu por alguma razão. E hoje, o que nós sofremos hoje foi por causa dos acontecimentos lá atrás. Então, a história é uma história, tem um curso, ok? Nós, o que eu estou a tentar fazer neste momento é mudar um curso de uma história, ok? Quero tentar mudar a mentalidade das pessoas daqui para a frente, porque eu não vou mudar lá atrás, eu vou mudar para a frente, ok? Não estou a culpar ninguém, mas temos que mudar a mentalidade, porque a mentalidade que nós tínhamos lá atrás não é boa. A nossa era mentalidade escravagista, a mentalidade do colono, ok? Neste caso, nós somos africanos e temos que ter a nossa própria mentalidade. E hoje em dia é que muitas pessoas não entendem que muitas vezes as nossas ações, o que nós fazemos, aquilo que nós somos, é influência do que aconteceu lá atrás, ok? Então, para mudar essas influências, nós temos que nos educar. Educação é a coisa mais importante, as pessoas não entendem isso. Temos que nos educar e educar as nossas crianças, que as crianças são o nosso futuro. Então, sem continuar a culpar quem está lá atrás, nós temos que reescrever não reescrever a nossa história, mas escrever um novo capítulo da nossa história, ok? Percurso. Exatamente. Um novo percurso. Porque nós queremos é união. Uma coisa que nós não temos é união. Mas temos que parar de lamentar, ok, querido WSW, já respondi essa questão também. Nessus boas, Nessus, Ana Karina, Joelma Mendes, apesar da diferenciação, temos que perceber que somos humanos independentemente da cor. Boa, Nessus, obrigada. Tia Elsa, muito obrigada. Brado Lopes, Cátia Cardoso, muito obrigada. Osvaldo Anjos é exatamente disso que falo, mas vamos pegar nisso e usar a nosso favor. Exatamente, temos todas as ferramentas. Eu não costumo falar muito com a Marlene, que eu conheci agora através do Bruno, que talvez ainda venham a conhecer no percurso deste programa. Mas falei com ela antes do programa e amei a mentalidade dela. É uma mana com quem eu posso contar para falar sobre coisas deste tipo, porque às vezes nem sempre podemos falar com qualquer pessoa relativamente a estes assuntos, que as pessoas dizem, eu até coloquei aqui nas minhas notas, muitas pessoas dizem que este é um assunto pesado e incômodo, ok? Muitas pessoas que eu falei sobre este assunto e disseram, este assunto é um pouco, não só este assunto e outros assuntos que vamos pegar é um assunto pesado e incômodo, mas eu costumo dizer, é necessário incomodar para mudar. Se cada pessoa levar a ideia de conversar e humanizar principalmente as suas relações, nós vamos diminuir, nem que seja um pouco, ok? Da desigualdade entre as pessoas. Ok? Porque queiram ou não, hoje em dia ainda existe desigualdade. Eu não vou falar só de desigualdade entre cores, entre povos e etc. Desigualdade entre homens e mulheres, desigualdade entre os povos que estamos a falar, desigualdade entre homossexuais e trans. E eu acho que todas essas pessoas, incluindo outras coisas, todos temos que ser tratados da mesma maneira, ok? E tentar que essa desigualdade realmente desapareça entre as nossas relações, ok? Mas as nossas diferenças, ok? Nós estamos quase a chegar ao fim deste assunto relativamente ao colorismo e eu vou deixar à Marlene e ao Felipe que vocês realmente me digam ou me deem a vossa última visão relativamente a este assunto, porque é um assunto vasto, mas nós não podemos, claro, nos alongar. Claro. Portanto, Marlene? Começo agora? Sim? Em relação a tudo, eu só digo que, rapaz, devemos nos aceitar como a gente é. Preocupar mais com a educação dos nossos filhos, Sim. ser felizes connosco próprios, praticamente a união faz a força. Exatamente. Se nós tivermos essas pequenas discórdias entre nós, não são as pessoas de outros, de outros continentes, horizontes é que nos vão
ajudar. Por isso, Exatamente. Se não são nos ajudamos- assuntos fúteis que não valem de nada Sim. e praticamente o que falta mesmo é só a união. Exatamente. Sermos aceitas e já está. Exatamente. Seria menos um problema na nossa vida, uma vez que cada dia aparece um. Exatamente. Exato. Filipe? Exato. Então, última mensagem neste tema do colorismo. Ou qualquer coisa que queiras dizer Sim. mais e comentar relativamente. Eu queria aqui só mencionar primeiro, tendências vão e vêm, um dia é uma coisa, outro dia é outra. Hoje em dia, o ser escuro, as nossas feições, as nossas especificações, não é, físicas são trend, estão na moda, Sim. ok, a nível mundial. Então, como já vi em algumas mensagens, vamos parar de lamentar, vamos deixar de culpar, etc, etc. Exatamente. Eu acho que não é questão de culpar, mas especificar e explicar exatamente o que é que aconteceu. Ok, a situação foi esta. Devido ao que aconteceu antigamente, no passado, hoje estamos aqui. Exatamente. Ok? O que é que está a acontecer de errado agora? O que está a acontecer é A, B, X, Y, etc. Sim. Então o que vamos fazer agora é alterar isso, ok? E dar um novo rumo, dar um novo passo. Uma das coisas que eu queria frisar é que, não especificamente, mas o futuro, pelo menos um futuro para nós, está em África, ok? Está nas nossas terras, temos muito para desenvolver. Todos nós aqui de certeza temos familiares ou em Cabo Verde, ou em Angola, ou Guiné, Moçambique, que neste preciso momento estão a viver em situações, não vou dizer situações desfavoráveis, ok? Ou se calhar muitos até estão a viver ok, bem, muito bem até, mas há pessoal, há familiares, há famílias, há amigos que ainda estão nos países e não têm certas oportunidades que nós aqui temos. Então temos de focar em, como a Marlene especificou, educação, ver o que é que os nossos filhos estão a fazer, estar em cima, não tenho paciência, trabalhei, tenho 2 trabalhos, voltei para casa, são 9, epá, arranja uma maneira, ok? É questão de estar lá e pensar esta situação de porque é incómodo, não vou debater, não vou querer entrar aí porque é incómodo, ou seja, os miúdos não vão gostar, é contra a educação que nos é dada na escola, é contra a educação que os meus filhos estão a receber na escola, há estas leis do governo, etc, etc, etc. Epá, eu entendi isso tudo, é só questão de puxar um pouco mais pela cabeça, parar, ok? Analisar exatamente o que é que está a acontecer, não há problema em pedir ajuda, ok? Esticar a mão porque somos todos uma comunidade, ok? Somos todos uma comunidade, estamos todos juntos, então é questão de ver as coisas, olhar para as coisas com esse objetivo, ok? Podes, não queres falar? Okay. É questão de olhar para as coisas com esse objetivo. E agora só especificamente ao colorismo. Epá, cada um, eu posso ser mulato, vamos dizer, ou considerado mulato, ou eu posso ser um negro de tom de pele, negro escuro. Cada um tem suas fações, cada um deve sentir bem com aquilo que é, ok? E avançamos todos com o mesmo objetivo. É só isso que eu queria dizer. Ok, temos aqui o Sousa Tola que disse: resgate das línguas e dos nomes é um ponto de partida. Darmos aos nossos filhos nomes africanos e nos interessarmos em aprender nossas línguas. Verdade, concordo em certa parte. É importante nós termos os resgates das línguas, é muito importante. No entanto, o que eu costumo dizer, em Angola nós temos 14 dialetos diferentes. Apesar que normalmente o mais falado é o Kimbundo e o Umbundo. Em Angola nós temos 14 dialetos diferentes. Na Guiné nós só temos um crioulo ou temos mais? Não devias ter feito-me essa pergunta. Meu Deus. Não tenho certeza. Não sei muito Não, bem. não sabemos tudo, não temos todas as respostas a essas perguntas, mas acredito que mesmo em Cabo Verde, normalmente em Cabo Verde acho que é só um tipo de crioulo que falam, apesar que o sotaque pode ser diferente mediante a sua ilha. Desculpa, na Guiné temos vários dialetos. Tem vários dialetos também. Em Santo Tomé também temos. Então, por vezes é difícil resgatar, mas isso dos nomes eu estou 100% de acordo relativamente aos nomes. Temos o Gungo, Capuita, Caimara. Caima. Ok. Caima. Precisamos de ser específicos nos passos a tomar quando falamos de educação e união. Please.
Ok, dá a tua opinião, se faz favor. Ok, é assim, Gungo, eu não sei se gostaria de ligar para a rádio também para dar a sua opinião. O número é o 074-055-42-498. Não Se esqueças quiser do ligar. indicativo. O indicativo é 0044. E se quiser ligar para a rádio e dar a sua opinião, o telefone está aqui à minha frente, como o Braulio Lopes fez há pouco. Rematando este assunto relativamente ao colorismo e a última pergunta, a última questão relativamente à educação e união. Gungo, eu acredito que nós neste momento temos as ferramentas necessárias à nossa mão para nós darmos uma educação africana, ou mesmo que você queira dizer uma africana e por vezes influenciada já, que nós estamos hoje cuidamos aos nossos filhos pelos imigrantes europeus, quem está no Canadá ou quem está nos Estados Unidos. Isso difere muito de pessoa para pessoa. Eu costumo dizer, e hoje em dia também, acho que isso é um assunto muito profundo. Hoje em dia é muito difícil dizer qual é o tipo de educação, mas vamos falar disso na próxima hora. E a união acho que a união diz tudo, ok? Porque quando nós somos unidos e quando nos respeitamos uns aos outros e a cultura de cada um, isso é união, ok? União é não desrespeitar o outro, é respeitar e ajudar se tiver possibilidade de ajudar. Para mim, ok? Para mim. Isto é a minha opinião pessoal. As outras pessoas cá devem ter outro tipo de opiniões. Ok, vamos ler aqui. Oh meu Deus, Jody, tu escreveste aqui um testamento. Alguém quer me ajudar, se faz favor? Epá, posso ler se quiserem então? Ok, então lê, Filipe. Então, a Jody Pinto disse: existe uma frase bíblica que diz o seguinte: o meu povo padece, falece por falta de conhecimento. É necessário sabermos quem fomos antes do europeus chegarem à África. É necessário entender cada ponto da nossa existência. Infelizmente, 90% do africano está com os olhos vendados e esse assunto ainda é um grande problema entre nós. Por falta de conhecimento, vamos continuar perdidos e será sempre o outro a nos dizer quem somos. O programa está top e parabéns, Nair, e aos convidados. Obrigado, Jody. Muito obrigada, Jody. Muito obrigado. Amei esta frase bíblica, ok? Muito obrigada. Acho que muitas pessoas veem no que tu escreveste. Acho eu. Sim. Yeah. Sim, respeito. Ok? Não vamos acabar o programa, mas vamos mudar de assunto. São 2 da tarde, ok? E vamos mudar de assunto. O nosso assunto, ou o seguinte assunto, é um pouco delicado. Então, Chato.